Se eu te falar que um cromossomo a mais tem o poder de mudar toda uma história. A síndrome de Down é uma alteração genética caracterizada pela presença extra de um cromossomo nas células de uma pessoa, o que causa problemas no desenvolvimento corporal e cognitivo. Mas e se eu te falar que todas essas mudanças não tornam essas pessoas diferentes? O que mudam são as oportunidades. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 270 mil pessoas têm a síndrome de Down no Brasil. A síndrome pode ocorrer em todas as famílias e, na maioria das vezes, o diagnóstico acontece após o parto. Mulheres que se tornam mães após os 40 anos têm mais possibilidade de terem um filho com a síndrome de Down. Com a Emília, não foi diferente. Ela soube que Helena nasceu com a trissomia 21 3 minutos após o parto. O diagnóstico da síndrome é feito por um exame chamado cariótipo. Não foi necessário, só teve a previsão, mas aí foi necessário fazer só para confirmar. Rosângela soube que a filha tem síndrome de Down durante a gravidez. Eu descobri na primeira ultrassom, na ultrassom da transnucal, que aí o médico fez, mediu ali, já deu a alteração e ele falou que tinha uma possibilidade dela ter a síndrome de Down. Existem 3 tipos da síndrome de Down: a trissomia simples, o mosaicismo e a translocação. Dentre os 3, a trissomia simples é a mais frequente. Embora as alterações cromossômicas da síndrome de Down sejam comuns, nem todas as pessoas que têm essa condição apresentam as mesmas características e traços físicos. A única característica presente em todos os indivíduos é o déficit intelectual. Não existem graus da síndrome. A variação das características e personalidades entre uma pessoa e outra é a mesma que existe entre as pessoas que não têm a síndrome. Principalmente, uma das características que chamam muito mais atenção, que 100% delas têm, é a hipotonia muscular com a frouxidão ligamentar. As características físicas, elas são diluídas, entre aspas, né, porque soma-se também a genética familiar. Então, por isso que há crianças que têm cabelos lisos, crianças que têm cabelos enrolados, crianças que têm a pele morena, outras mais pele branca, olhos azuis, olhos castanhos e assim por diante. A Associação do Oeste Paulista de Síndrome de Down foi fundada em maio de 2017 em Presidente Prudente. A ideia surgiu de um grupo de pais de crianças com síndrome de Down, de profissionais da saúde e educação e de amigos com o intuito de dar oportunidades de igualdade a todas as pessoas com a síndrome de Down. A família tem papel fundamental no apoio da pessoa com essa condição genética. Por isso, elas também recebem um acompanhamento na associação. Para muitas pessoas, para muitas famílias, receber o diagnóstico de que a criança tem uma síndrome de Down é uma mudança total na vida dessas pessoas. Então, ter uma equipe com multiprofissionais que inclui seu serviço social, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, o pediatra, o psicólogo, não é só pensar em atender a criança, mas principalmente em atender a família. Um efeito positivo no desenvolvimento dessa criança vai ser o ambiente. Se o ambiente estiver bem estruturado, essa criança também receberá estímulos familiares que competem à família de uma forma mais estruturada e com isso vai contribuir bastante para o seu desenvolvimento. Temos bastantes projetos, nós queremos fazer acompanhamentos em grupo, a gente já está começando com a psicóloga, que ela já está fazendo atendimento com as mães, enquanto as crianças estão tendo atendimento, a psicóloga está fazendo atendimento grupal com as mães, tirando algumas dúvidas, algumas angústias, alguns questionamentos das mesmas, mas nós temos um projeto, para estar começando com o trabalho com a família, porque realmente não adianta a gente ter um trabalho aqui com a criança, estar trabalhando e chegar em casa essa criança não ser recebida adequadamente, A gente acaba perdendo todo esse tempo que a gente está fazendo. O principal é mesmo a família. Por serem crianças, a gente usa bastante atividade lúdica, Questão de brinquedos que dê para fazer coisas de assoprar, de fazer bico e tal, para não ter que ficar falando para a criança fazer o exercício, E em casa a gente pede a ajuda dos pais em questão de estimular, tanto na fala, na questão da alimentação, tudo, porque aqui eles têm um acompanhamento uma vez por semana só. E é muito pouco, Então, a ajuda da família é muito importante. Como qualquer outro ser humano, pessoas com a trissomia 21 também possuem direitos garantidos por lei. O mais importante é o da inclusão.
seja a inclusão na sociedade, a inclusão no trabalho, como também a inclusão na escola. O direito à educação também é garantido à pessoa com síndrome de Down. Gabriela faz parte da OP-Down. Com as aulas de pintura, ela auxilia na interação das crianças que frequentam a associação. Gabi, desde quando você faz parte da associação? Faz tempo. Quais as atividades que você faz com ela? Pinturas. A cidade de Presidente Prudente criou uma semana especial para a conscientização da síndrome de Down, pelo decreto número 5003. A semana é celebrada na data que coincide com o dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Data essa que faz alusão aos 3 cromossomos no par número 21, característico das pessoas com a síndrome. O maior objetivo de uma lei para poder trazer uma conscientização é trazer o conhecimento de todos aqueles que não têm a informação ou não possuem o conhecimento sobre uma determinada deficiência. Às vezes a pessoa pode entender que deficiente é um cadeirante, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não escuta. E por que não criar uma lei para que não possa trazer essa pessoa para dentro de uma realidade e conseguir olhar ao lado, olhar ao redor dela e ver que existem outras pessoas com diferenças, mas que na realidade são todos iguais. O próximo assunto é autismo. É uma síndrome do neurodesenvolvimento, que começa desde o nascimento, já começa a ter os traços que ficam mais nítidos entre os 18 meses. Nunca é tarde para abrirmos mão de nossos preconceitos e entendermos o próximo. Obrigado por nos assistir. Até a próxima. Então, né?